Todo mundo achou aí? Sim. Vamos ler aqui então. Lucas 21, 10. Então lhes disse: levantar-se-á nação contra nação e reino contra reino, e haverá grandes terremotos, epidemias e fome em vários lugares, coisas espantosas e também grandes sinais do céu. Antes, porém, de todas estas coisas, lançarão mão de vós e vos perseguirão, entregando-vos às sinagogas e aos cárceres, levando-vos à presença de reis e governadores por causa do meu nome. E isto vos acontecerá para que deis testemunho. Assentai, pois, em vosso coração que não vos preocupardes com o que haveis de responder, porque eu vos darei boca e sabedoria a que não poderão resistir, nem contradizer todos quantos. E sereis entregues até por vossos pais, irmãos, parentes e amigos, e matarão alguns dentre vós. De todos sereis odiados por causa do meu nome. Contudo, não se perderá um só fio de cabelo da vossa cabeça. É na vossa perseverança que ganhareis a vossa alma. Quando, porém, virdes Jerusalém sitiada de exércitos, sabei que está próxima a sua devastação. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes, os que se encontrarem dentro da cidade retirem-se, e os que estiverem nos campos não entrem nela. Porque esses dias são de vingança, para se cumprir tudo o que está escrito. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias, porque haverá grande aflição na terra, e ira contra este povo. Cairão a fio da espada e serão levados cativos para todas as nações, até que o tempo dos gentios se completem. Jerusalém será pisada por eles. E haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas, sobre a terra angústia entre as nações, em perplexidade por causa do bramido do mar e das ondas. Haverá homens que desmaiarão de terror e pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo, pois os poderes do céu serão abalados. Então se verá o Filho do Homem vindo numa nuvem com poder e grande glória. Ora, ao começarem estas coisas a suceder, exultai e erguei a vossa cabeça, porque a vossa redenção se aproxima. Vamos abrir também lá em Apocalipse 6, 7. Qual? Apocalipse 6, 7. Todo mundo achou? Quando o cordeiro abriu o quarto selo, ouvi a voz do quarto ser vivente, dizendo: Vem. E olhei, e eis um cavalo amarelo, e o seu cavaleiro, sendo este chamado Morte, e o inferno o estava seguindo. E foi-lhe dada autoridade sobre a quarta parte da terra, para matar a espada, pela fome, com a mortandade, e por meio das feras da terra. Essa mortandade aqui são pragas, tá? São doenças. E quando ele abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. Clamaram em grande voz, dizendo: Até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Então a cada um deles foi dada uma vestidura branca. Eles disseram que repousasse ainda por pouco tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos, seus irmãos que iam ser mortos, como igualmente eles foram. Vi quando o cordeiro abriu o sexto selo e sobreveio grande terremoto. O sol se tornou negro como saco de crina, a lua toda como sangue. As estrelas caíram do céu pela terra, como a figueira quando abalada por forte vento deixa cair os seus figos verdes. O céu recolheu-se como um pergaminho quando se enrola. Então todos os montes e ilhas foram movidos do seu lugar. Os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos, todo escravo, todo livre,
se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes, e disseram aos montes e aos rochedos: cai sobre nós e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles. Quem é que pode subsistir ou suster-se? Bom, gente, os dois textos que eu li, eles estão tratando basicamente dos mesmos fatos, tá? E tudo começa num crescendo. Tudo começa, tipo, vamos dizer assim, uma doença, qualquer que seja, ela começa com sintomas leves, né? Vamos falar um câncer, vai. Vamos dizer um câncer. Você começa se sentindo mal, um mal-estar, tal, passa algum tempo assim, aí começam dores agudas, aí começam dores crônicas, aí você começa a perder, quer dizer, tudo vai crescendo. Tudo começa com sintomas leves e depois vai crescendo, vai aumentando até chegar numa situação que você, né, você acaba morrendo. Até mesmo um defeito de carro, por exemplo, também. Já o pessoal que tem carro aí sabe como é que é. Começa com um barulhinho aqui, um barulhinho ali, acende uma luzinha aqui, acende uma luzinha ali, aí vai piorando o barulho, aí vai acendendo a luz mais vezes, aí chega uma hora que o carro, você está no meio de uma avenida, está no meio de um trânsito, o carro dá uma pane geral e para. Mas tudo começa com pequenos sintomas, né, vamos dizer assim. Então Jesus, ele diz, né, ele colocou então a situação do mundo dessa mesma maneira. Começa, mas não tão grave, não sim, uma coisa localizada aqui, uma coisa localizada ali, tal. Por exemplo, terremotos em vários lugares, ele começa falando, tá? Guerras, sedições, rumores de guerras, tal. As coisas parecem que estão acontecendo longe da gente, tal. É lá na China, é lá na Turquia, é lá na Espanha. Então a gente fica meio que de boa, né, na questão. Mas ele falou que isso, ele chamou no texto que eu li de Lucas, ele chamou isso de princípio, né? Quando tudo começa a acontecer, entende? Esse ano de 2020, ele foi meio atípico, ele começou já, porque começou, parece que tudo de uma vez. Essas coisas aí, elas aconteciam, vamos dizer assim, numa certa sequência, tal, e você vai dizer, mas isso está continuando acontecendo, mas não. Agora em 2020, realmente parece que começou parece que está acontecendo tudo ao mesmo tempo. Notícias graves, importantes, coisas importantes acontecendo, tudo concentrado. O que isso significa? Que as coisas estão se intensificando. Entende? Então, nós tivemos já nos primeiros dias de janeiro o ataque lá dos Estados Unidos, todo mundo ficou, e agora vai ter guerra lá, tal. Teve a resposta do Irã, tal, os Estados Unidos botou para trás, não vamos responder, tal, mas a coisa está lá, né? A coisa está lá, a coisa está esquentando ali, Eu já falei para vocês que ali, aquela região é o nosso relógio. E o Israel é o ponteiro principal. Né? A coisa deu agora uma certa estabilizada, mas a qualquer momento pode acontecer alguma coisa lá, muito grave. Assim como foi surpreendente a ação do Trump aí, nos primeiros dias de janeiro. Surpreendeu todo mundo, ninguém nem esperava. De repente aquilo aconteceu, entende? Também agora esse vírus aí que surgiu. Eu tenho outros vídeos que vocês quiserem depois assistir, que são muito longos, tá?
tem um canal que chama Olhos no Céu, onde ele tem ali alguns vídeos, inclusive o dono do canal, ele tem o Facebook, e ele foi proibido de postar, né, no YouTube, o YouTube não deixa postar, mas ele conseguiu postar no Facebook, mostrando o que realmente está acontecendo lá na China. A coisa lá não está chegando para nós, a magnitude do que está acontecendo lá. Só a única coisa que transpareceu aí na mídia foi que eles estão construindo 2 hospitais. 2 hospitais por causa desse surto. Agora, para que construir 2 hospitais? Então a coisa lá está muito urgência, mais né? séria do que está sendo passado para cá. Ele tem alguns vídeos, ele tem no Facebook dele. Depois, se vocês quiserem pesquisar isso, que a coisa está séria lá. As cidades que estão sob quarentena, o pessoal está passando fome lá dentro. Não entra nem caminhão de comida. O pessoal está brigando, eles não podem sair e ninguém pode entrar, e eles não têm como, não chega comida lá, não chega, os supermercados não são abastecidos, está tudo fechado, sabe? E está um caos. As pessoas estão se matando na rua, se brigando por causa de comida. Isso é o que está acontecendo lá. Isso não aparece na mídia. A coisa lá está muito séria. E não são só algumas aldeias, não. O país todo está infectado. Porque por que eles fizeram a quarentena? Porque o vírus se espalhou já no país todo. Ele está presente em todas as cidades. Ele está presente em todos. Isso aí não aparece na mídia. Mais de 300 mil pessoas saíram daquelas cidades. Logo que surgiu o boato, né, vamos dizer, que eles iam fazer a quarentena, muita gente fugiu. E o número, lá na China, lá não se conta a milhares, lá se conta a centenas de milhares, que é um país muito populoso. Entende? Uma cidade tem 3 milhões. Não, uma cidade comum, uma cidade pequena, né, considerada pacata, é 3 milhões, 4 milhões. Não é que nem aqui, gente. Que tem cidade de 4 mil habitantes, que tem cidade de 6 mil habitantes, tem cidade até de 2 mil habitantes. Aqui, lá não é assim. É milhões. Lá é milhões, gente. Lá é muita gente, muita gente, muita gente. De onde surgiu tanta gente assim? Muita gente. Mas isso aí Um país só, né? aí isso aí mostra que a situação está muito mais grave e difícil do que é apontado na mídia. E tem muita gente fugindo de lá, indo para outros países, indo para outros lugares e fugindo para cá, gente. Doente? Gente infectada. Não sabe se está infectado, mas assim, pode Mas teve um estar. caso, você viu, lá em Minas? Sorocaba. Não, mas teve em Minas também. Minas tem. Muita gente vai. Lá. Teve um em Sorocaba. Muita gente que tem um pouco mais de recurso está fugindo para a Europa, está fugindo para os Estados Unidos, e já tem casos, entende? Caramba, eu parar no Brasil, né? Então, para vir parar aqui é muito, muito fácil, não é difícil não. Entende? Mas a situação ela é amenizada, os meios de comunicação, a mídia, dá uma amenizada, vamos dizer assim, para não causar um pânico, uma coisa generalizada, então dá uma amenizada, mas a situação realmente está muito complicada. E Jesus falou de tudo isso. Existe um paralelo, a partir do 4º selo, que seria o cavalo amarelo, com o período que Jesus chamou aqui de princípio das dores, aonde vai as dores de parto começam e aí elas vão se intensificando, entende? Até o momento que Cristo vem buscar a igreja, o arrebatamento da igreja. Então nós temos aí o 4º selo,
que é o Cavalo Amarelo, onde fala o quê? De violência urbana, isso que eu mostrei para vocês do vídeo da Paulista, crescimento da violência urbana, aquilo nunca tinha acontecido na Paulista antes, mas daquele jeito não. Entende? E a Paulista é o centro financeiro de São Paulo e pode-se dizer até do Brasil. É muito grave o que aconteceu ali, muito mais grave do que a gente imagina. Aquilo acontecer naquele lugar. Entende? Mostra que não tem mais lugar seguro, em lugar nenhum. Se ali aconteceu, não tem mais nenhum lugar que você possa ter uma segurança. Cheio de polícia, né? E os bandidos não estão mais, muitas vezes, não estão mais agindo assim com grupos esporádicos, né, bandos que se formam para cometer crimes ali, aqui, ali. Eles estão já aprendendo a descer como uma avalanche, é o que chama de arrastão. No Rio já acontece há muitos anos, nas praias ali de Copacabana, nas praias do... Já acontece há muitos anos, aquelas galeras que descem dos morros, eles descem de 2, 3, 4, 5 mil, vão arrastando na praia, pegando tudo que valor que as pessoas têm. Entende? E a tendência é esse tipo de ação aumentar. Entende? Eles realmente se unirem nas galeras e saírem fazendo arrastão. Todo mundo agora com um celularzinho de última geração na mão, ali, tá? A pessoa fica com o celular ali, tá? Conversando na rua, olhando ali, mexendo ali, tá? Um monte de gente. Uma mina de ouro, gente. Eles descem e vão, pode passar. Passando aí, como ele falou, 5, 4, 5, 6, uma pessoa só, um já pega, já vai outro ali. Entende? Então a violência urbana é o que fala no quarto selo. Espada é violência. Mortandade aí é surtos, é doenças. Mortandade, é surtos, doenças. Nunca imaginaria sobre isso. Entende? Fala de ataques de animais selvagens. Eu não achei nenhum vídeo assim. Mas tem alguns vídeos, mas eu não tinha tempo de ficar... Oi? Pra mim é. Tipo na selvagem. Não tinha tempo de ficar baixando muito vídeo. O meu computador é horrível. Não, na verdade, Não tem que dar os praias. Por exemplo, nem um animal. Não pode estar atacando o animal. o desmatamento Atacando e os pessoas. incêndios na floresta vão provocar o quê? Que os animais invadam Revolte, as cidades. Teve qual animal que Foi invadiu? girafa, não foi, filho? Não. Teve um que invadiu, que aí teve que matar 40, tadinhos. Então, Mas é que eles estavam atrás de água. por exemplo, aqui no centro-oeste estão encontrando cobras enormes nas casas. Cobras Aqui no grandes, continental, cobras ó, selvagens. escorpião. Tá tendo de escorpiões, mano. Passou vários. O desmatamento e os incêndios vão provocar que os animais venham para as cidades. Selvagem também. Tem insetos desse tipo, peçonhentos, cobras Baratas. Mas peçonhentas. passou na televisão um negócio de gafanhoto essa semana. Teve um ataque de gafanhoto em outro lugar aí. Me falaram, eu não assisti, mas falaram que foi bem. Parecia um enxame de gafanhoto, mas destruiu tudo no local que eles atacaram. Então tá tendo mesmo por causa disso. É pela falta, pela destruição da natureza, né? Ó, eu um dia fui levar um aluno numa casa que estava doente. Eu não consegui entrar na rua. Por quê? Tem um bando de 5, 6, acho que uns 10 cachorros soltos na rua, eles não me deixaram entrar. Sério, não me Nem que deixaram. eles deixassem, eu vi se eles não. Eu fui entrando assim, um já liçou a orelha pra lá, me olhou, começou a latir. Os outros já vieram pra cima de mim, eu tive que sair. Um só não faz verão, mas se juntam uns 10, 12, meu. Pra mim, um só já faz meio verão. faz verão, Não. faz inverno e tudo mais. E à medida Top já faz verão pra que tem gente largando pitbull pela rua, isso, cria o pitbull, depois solta na rua, Cria cachorros errado. grandes, É. largando isso, abandonando, cachorros grandes, cachorros
Gente, se um cão desses tiver fome, tiver com muita fome, ele pode atacar uma pessoa, uma criança. Outro dia teve uma criança que foi atacada. Você viu o vídeo do cara segurando? Mata o menininho, Não, matou. teve um que o cara segurou o pitbull querendo pegar a criança e mordendo, o cara brigando com o pitbull. Teve um que ele colocou Aí em o cima cara do jogou carro. o pitbull em cima do carro. Não, Aí eu- ele jogou a A criança. criança em cima do carro. Aí eu o vi. pitbull queria atacar ele, ele subiu Subiu também. também. E ele Mas Então, teve um que morreu. Mas com certeza Morreu. machucou toda a criança, o pitbull. O Tirou- cão é um tirou a animal cara territorial e eles Tirou a ficam em cara bandos, dele. entende? Eles têm hábito de ficar em bandos, principalmente cachorro de rua, eles acabam se unindo, ficando, e podem ameaçar pessoas, sim. E esse tipo de problema começa um caso isolado aqui, um caso isolado ali, Vira depois de febre. uma certa situação isso pode crescer. As pessoas criam Isso errado. pode crescer. E a Bíblia diz que essas coisas vão acontecer. Animais se voltando contra os seres humanos e tirando vidas. Entende? Então, Jesus ensinou assim, olha, logo do fim, quando ele chegou a um certo ponto do sermão, ele falou, lembrem-se, quando vocês virem que isso está começando, então ele falou, exultem porque a vossa redenção se aproxima. Eu creio que 2020 vai ser um gatilho inicial de muita coisa que Já vai começou, começar né? a se agravar. Tá? Prefiro 2019. Então vamos estar Tá bom. orando, mas a gente tem um motivo para se alegrar, porque Qual? Jesus está voltando. Isso é sinal do Graças a quê? Deus. Quarto selo é disso que nós estamos falando aí, das doenças, o crescimento de terremotos, tal. Quinto selo, perseguição. Então vai ter uma perseguição pela Os frente aí. evangélicos. Com os Essa parte da prisão, os será que é real? cristãos. Assim, Vai tipo, acontecer. literal mesmo? Literal. Prisão mesmo? O Bolsonaro não lembra, Literal. né? Mas pode ser outros países. Fica aí. Veja bem, Pode ser gente. outros países. O Papa- Alguém invadiu o Brasil. Veja bem, o Papa vai fazer uma reunião em abril, maio. Ninguém sabe ao certo o teor dessa reunião, mas é muito provável que ele vai querer realmente oficializar uma unificação religiosa. Tá? Eu falei para vocês, eu não sei se ele vai abrir mão de dogmas inegociáveis, como por exemplo a divindade de Cristo, não se sabe. Tem gente do próprio meio católico, não estou dizendo evangélico não, do próprio meio católico, desconfiando que ele vá fazer isso para conseguir o apoio dos muçulmanos. E vai fazer um tipo de, vamos dizer assim, como é que eu vou dizer, gente? É difícil. Por exemplo, quem não tiver ligado nisso vai ser considerado ilegal. Tá entendendo? Ele vai procurar oficializar isso. Só Entende? assim tem pra poder ter E perseguição. isso pode acontecer agora em abril e maio, Porque vai ter quem essa evangélico reunião. mesmo não vai aceitar isso. É um tipo de concílio, é um tipo de. Só que isso vai ser. Vai para um âmbito político também. Vai envolver a política dos países. E pode ser que ele crie um tipo de selo de. Não existe um selo isso lá de qualidade. Então de repente vai ter um selo da ONU que se o líder de uma determinada denominação, seja católico, seja evangélico, seja de qualquer, não tiver ligado a esse órgão, não tiver ligado, não tiver associado, vamos dizer assim, a esse concílio, ele pode se tornar ilegal. Legal, cara, né? Nós vamos ter que fechar a tua igreja, você não está afiliado a essa. De repente pode ser um órgão da ONU, um tipo de unificação, eu não sei que nome vai ter, não tem como saber. Tipo de unificação religiosa, tá? E você tem que ter o selo desse órgão, você tem que ter a autorização desse órgão para você abrir uma igreja, por exemplo. Se você não tem,
você não vai poder abrir. Por isso que a gente vai ter que fazer. Aí vai começar uma perseguição institucional. Entende? Vai começar uma perseguição institucional. Que pode se agravar. Por exemplo, de repente, nós estamos sabendo que as minorias estão querendo colocar leis ali, tipo pastores ou padres serem obrigados a fazer casamento bis, casamento homossexual. E é bíblico quando fala que... E serem obrigados, e se não seguir, e se não fizer, se recusar, pode ser preso. Não é bíblico? Que vai ter uma perseguição contra a gente e a gente ia ter que fazer coisas em casa, né? Exatamente. Oração. Por isso que Deus já está retirando certas pessoas do sistema religioso, já fazendo elas se amoldarem a uma informalidade, vamos dizer assim, institucionalmente falando. Nós somos muito criticados, nós que estamos nesse movimento assim, nós somos chamados de desigrejados, de desviados, disso, daquilo. Mas vai chegar uma hora que muita gente vai ter que partir para isso, vão ter que ou então aceita os termos dessa união global de religiões. Onde talvez, eu não estou dizendo que isso é certeza, talvez o Papa negue a divindade de Cristo e você vai ter que chegar lá e concordar. Para você poder ter a sua denominação. E olha, gente, muita gente dos evangélicos, principalmente evangélicos, neopentecostal, eles não vão pensar duas vezes em se unir. Eles não estão preocupados com o evangelho, com Jesus, ou com as ovelhas de Deus, ou com a verdade. Eles estão preocupados com o dinheiro. Muitos desse pessoal aí, eles vão mostrar a verdadeira cara deles. Muitos desses líderes denominacionais vão acabar mostrando lá. Porque o negócio deles é dinheiro mesmo. E eles vão se filiar. Deus não quer que a minha igreja acabe. Quantas pessoas tem aqui, eu vou ficar sem igreja. Eu vou filiar a minha igreja lá, vou aceitar. Vou filiar a minha igreja nesse órgão da ONU, nesse órgão religioso, nessa unificação religiosa, e tudo bem. Só que aí ele não vai poder, não vai ser mais livre para pregar o evangelho. Vai ter que seguir a cartilha do órgão. Entende? Se ele sair fora, ele pode ser preso, sim. Gente, atualmente, nos dias de hoje, se um casal gay, por exemplo, chegar, pedir para realizar um casamento numa determinada igreja, seja católica, seja evangélica, e o padre, ou o pastor, ou a pessoa se recusar a fazer, ele pode denunciar. E o cara pega um processo Pode ser preso, né? Isso atualmente pode acontecer. O pessoal faz uma queixa, aí o cara enfrenta um processo de homofobia. Porque não quis realizar um casamento, não quis. Entende? Pode acontecer. Isso já atualmente pode acontecer. Isso já atualmente é possível acontecer. Por enquanto, os evangélicos estão com muita força, né? Tal, Bolsonaro, tal. Até o Lula deu uma de crente um dia desses aí, foi numa igreja, tal. Mas isso pode mudar radicalmente. Se entrar um próximo governo de esquerda que entre no Brasil, não vai ser que nem o Lula, não, gente. A coisa vai ficar muito feia. Ele vai mais pro lado do... Ele vai perseguir as igrejas, tanto católicas quanto evangélicas. Eles viram que a militância cresceu muito. Porque o comunismo é um inimigo histórico do cristianismo. Sempre foi e nunca vai deixar de ser. Sabe? Eles fazem uma de que são amiguinhos de vez em quando, mas tem até pastor aí, petista, tudo mais, tem um monte de jeito, mas na hora do vamos ver se eles assumirem o poder, pode contar. Eu creio, pelo que a palavra de Deus diz, está vindo uma perseguição aí. E muita gente vai ter que ir para clandestinidade, e a gente vai ter que tomar certos cuidados.
entende? Com as nossas atividades aí, mesmo nós aí que vamos orar na casa das pessoas, a gente vai ter que saber bem o terreno onde a gente está pisando, a gente vai ter que saber. Eu acho que vai chegar esse tempo e não vai demorar muito. Tá? Isso aí é o 5º selo, né, que fala da perseguição e bate com o que Jesus falou. Aí vos entregarão, e sereis odiados por causa do meu nome, comparecerei perante presidentes, perante reis, perante autoridades, para dar testemunho de mim, tal. Pai entregará filho, filho entregará pai, e tudo mais. Essas coisas vão acontecer. Quer dizer, vamos dizer assim, cada um vai mostrar realmente a sua cara. Cada um vai acabar mostrando. Pastores vão mostrar realmente a cara deles, o que eles são, padres, cristãos, membros de igreja, vão mostrar. E é o que não é. Isso aí vai começar durante uma perseguição e aí a gente fica sabendo quem é e quem não é. Entende? É a maneira que muitas vezes Deus tem de separar os dele, os que são dele daqueles que são falsos. A melhor maneira que Deus tem é permitir uma perseguição. E essa perseguição vai vir. Vai acontecer. E muitos também vão acordar, né? Exatamente. Muitos não vão aceitar e vamos dizer assim, os argumentos talvez desse órgão E vai sair unificado, e eles vão ter que fechar suas igrejas e levar os seus membros para as casas. Pode crescer mais também, né? Muitas coisas podem acontecer, muitas coisas vão ser reveladas. Mas pode ter certeza que aqueles pastores que vão chegar para o povo deles e falar, não, Deus não é a vontade de Deus que a gente perca a nossa igreja, a nossa instituição. Nós vamos nos unir para a gente continuar aqui, não é a vontade de Deus isso. E vão cair no engano, vão cair nas malhas do anticristo, da nova ordem mundial, vão ir para a igreja mundial. Né? Que depois o anticristo vai se voltar contra esses também e vai se colocar como Deus, mas isso já é lá na grande tribulação e a gente já, se Deus quiser, a gente não está mais aqui. Não, pelo menos nós que estamos querendo servir a Deus de coração. E o 6º selo é o tempo do arrebatamento. Que aí aí chega vamos dizer assim, acontece como é que eu vou dizer, um ápice de tudo isso. Aí é um terremoto mundial que vai tirar montanhas do lugar, que vai mudar ilhas do lugar, que vai fazer cidades desaparecerem, que vai uma coisa, o sol e a lua escurecer e tal, lua como sangue, o sol como negro. Aí começa aí sempre terremoto, tsunami, aquelas coisas todas, e essa perseguição é nessa hora que Jesus vem, entende? É nessa hora que ele vem buscar. Quando a coisa estiver ali já, vamos dizer assim, o cara já está ali na tua garganta, você desaparece. Ele te resgata. Por isso que o arrebatamento ele é chamado também de um resgate, porque ele vem resgatar a noiva. Ele vem salvá-lo, ele vem remover daquele estado, né, quando tudo ali está vindo contra, já estão ali te cercando e de repente você desaparece. Vai ter muita situação assim no arrebatamento, porque aí é quando ele vem. Quando a coisa estiver chegando num ápice, então já está começando, gente. Já está começando. Eu acredito que esse ano, 2020, aquilo, olha, começa a olhar para cima, porque vai ser rápido agora. Agora a coisa vai começar a ficar mais intensa, mas também vai acontecer as coisas mais rapidamente. Entende? Não vai ser uma coisa esporádica aqui, depois um outro evento ali, não. Vai começar a intensificar. É quando a água começa a ferver, começa a borbulhar. Você põe a água no fogo, tá ali, tá tudo, a água tá parada, de repente começa a subir as borbas, começa a subir, de repente a água... É nessa hora que Jesus vem, quando a coisa estiver borbulhando, quando a gente estiver quase queimando, quase
ali, aí é o resgate da noiva. Ele vai resgatar a noiva ali nessa situação. E aí depois, o que vai acontecer aqui é melhor a gente nem querer pensar muito nisso. E a gente não querer ficar para trás aqui. Porque aí a coisa vai ficar muito feia para cá. Entende? Em todos os sentidos. Então, Jesus está voltando. Tudo isso que eu mostrei para vocês ali são sinais, são coisas que nunca aconteceram antes estão acontecendo. Situações estão se agravando, as coisas estão se intensificando, mas ele disse, quando vocês verem isso começar a acontecer, se alegrem, vocês que são meus, vocês que são a minha noiva, está me aguardando. Nem toda a igreja é noiva. Jesus está se referindo à sua noiva, aquela que o está aguardando, né? que está esperando nele, que está confiando nele, que está se apegando a ele. E se exultem e se alegrem, porque a vossa redenção, o vosso resgate se aproxima. Eu vou tirar vocês. Não tenham medo. Mesmo que vocês estiverem cercados de exército, se o inimigo estiver já na tua garganta, eu vou te livrar, eu vou te tirar. Como ele disse, nenhum cabelo da vossa cabeça será arrancado. Eu prometo a vocês que eu vou guardar vocês e vou resgatar vocês. Vou tirar vocês dessa situação. Mas fica em mim, foca em mim. Não é cola em mim, mas o pessoal fala, cola aí, não é isso? Então Jesus fala, cola aqui. Cola em mim, gruda em mim. Se você estiver longe de mim nessa hora, eu não vou poder fazer nada por você, não. Então ele está avisando agora. Fica comigo, gruda em mim, cola em mim. Olha os sinais, olha as coisas. A coisa está começando a se intensificar, o negócio está começando a ficar mais complicado. Então vai colando em mim, fica comigo. O inimigo vai te tentar para você, não, isso aí é tudo bobagem, vou largar a mão disso aí, tal. Ele vai realmente te tentar, tirar do caminho, mas agora é a hora de você se apegar a ele com fidelidade. Vamos orar mais, vamos buscar, vamos chegar mais perto dele, porque ele está voltando. Tá? Vamos fazer então a ceia.